A morte secreta de Baruch Spinoza. Prólogo. Na névoa fria de uma manhã de fevereiro de 1677, o filósofo Baruch Spinoza, herege, exilado, místico da lógica, exalou seu último suspiro em um quarto modesto em Haia. Oficialmente foi a tuberculose, o mal do peito, que o levou, mas aqueles que o conheciam, que realmente prestavam atenção, notaram algo curioso na forma como sua decadência ocorreu. Sua mente permaneceu afiada como um diamante, enquanto seu corpo se consumia com rapidez anormal, e as lentes que ele polia com tanto cuidado, seu sustento solitário, começaram a parecer artefatos de outra vontade. As ruas ao redor de sua residência estavam silenciosas naquele dia. Poucos enlutados se reuniram. Nenhum rabino recitou o Cadiz. O homem que redefinira Deus como a própria natureza morreu sem cerimônia, com seus livros já condenados, seu nome sussurrado com cautela nas sinagogas de Amsterdã. Apenas um punhado de amigos, cristãos, cientistas, outros excluídos, marcou sua morte. Eles não suspeitaram de assassinato. Não naquela época. Séculos depois, em um canto esquecido de um arquivo em Amsterdã, um jovem historiador começa a desvendar uma conspiração escondida entre o vidro e o silêncio. Parte 1. Um fantasma no arquivo. Dr. Ilan Vermeer, especialista em filosofia do início do Iluminismo e estudioso da história judaico-holandesa, passará anos reunindo fragmentos da vida de Spinoza, cartas, decretos rabínicos, faturas de comerciantes. A excomunhão de 1656, o isolamento de Spinoza, suas amizades profundas com dissidentes cristãos radicais e sua devoção à filosofia. Tudo isso era bem conhecido. Mas Ilan encontrou algo mais. Uma carta. Rasgada, meio queimada, nunca enviada. Ela não pode se casar com um homem condenado pelo próprio sangue que corre nela. E se o conselho permitir, encontrarei uma solução final. Ele não viverá para profanar tudo o que construí. Não havia assinatura. Mas a carta estava entre os papéis privados de um respeitado fabricante de lentes, David de Herrera. Ilan recostou-se na cadeira, sob as luzes fluorescentes do arquivo. Do lado de fora, Amsterdã seguia sua dança moderna de bicicletas e bondes, enquanto ali dentro, um assassinato de 3 séculos tomava forma. Ele examinou a carta novamente, observando a caligrafia refinada, o papel caro, os caracteres hebraicos entrelaçados com frases em português. Todos sinais da elite sefardita de Amsterdã. De Herrera não era apenas um artesão, mas um pilar da comunidade. Suas lentes adornavam os instrumentos de estudiosos por toda a Europa. Suas filhas foram criadas nas tradições mais rígidas, protegidas das convulsões filosóficas da época. Ter uma delas prometida a Spinoza, e depois ver aquele jovem promissor se transformar na maior vergonha da comunidade. O que isso faria a um pai orgulhoso? As mãos de Ilan tremiam levemente ao solicitar a próxima caixa de documentos. A arquivista, uma mulher que já se habituara à sua presença, ergueu uma sobrancelha. Você parece ter visto um fantasma, Dr. Vermeer. Talvez tenha, respondeu ele. O fantasma de um assassinato há muito esquecido. Parte 2. A noiva silenciosa. Antes da excomunhão, Baruch Spinoza ainda não era o filósofo que conhecemos. Era um jovem promissor, talentoso no estudo do Talmud, proficiente em latim e matemática, herdeiro de uma posição respeitável na comunidade judaica. Conforme os costumes, havia sido prometido em casamento a Riva de Herrera, filha do renomado artesão vidreiro David de Herrera. O noivado não era documentado nos registros, era informal, sustentado por um entendimento mútuo. Tais acordos não precisavam de papel quando as famílias estavam alinhadas em classe e tradição. Mas quando as ideias de Spinoza tornaram-se perigosas, quando os sussurros sobre suas heresias chegaram aos anciãos da sinagoga, sua queda foi rápida e total. Eren, excomunhão absoluta. No entanto, como Ilan descobriu nos códigos legais municipais e estatutos comunitários da época, a promessa de casamento ainda tinha validade, mesmo após a expulsão. A menos que fosse anulada por consentimento mútuo ou morte, o contrato permanecia. Spinoza recusou-se a anular. Riva, presa ao silêncio e ao medo, jamais desafiou o pai. Mas alguém precisava resolver a questão. Ilan reconstruiu o que pôde da vida de Riva a partir de menções esparsas em registros comunitários. Nascida em 1635,
Ela teria 21 anos na época da excomunhão de Spinoza, idade suficiente para conhecê-lo, talvez até nutrir afeto. Sua educação, embora limitada pelos padrões masculinos, teria sido excepcional para uma mulher de seu tempo. As filhas de sefarditas abastados frequentemente aprendiam múltiplos idiomas, música e administração doméstica. Teria ela abrigado simpatias secretas pelas ideias radicais de Spinoza? Teria-lhe fornecido livros da biblioteca de seu pai? Os registros comunitários indicam que após a excomunhão de Spinoza, Riva adoeceu por vários meses, uma melancolia misteriosa que a confinou à casa do pai. Em 1659, 3 anos após o Éren, ela casou-se com Jacob Pereira, viúvo com o dobro de sua idade, possuindo conexões no comércio de diamantes. A cerimônia foi suntuosa, como se esperava da família de Herrera. Nenhuma menção a acordos anteriores. O assunto parecia encerrado. Mas em um diário mantido por Rebeca Cardoso, prima de Riva, Ilan encontrou uma entrada perturbadora, datada pouco antes do casamento. R parece um fantasma de si mesma. Fala pouco e come menos. Quando o pai menciona o casamento, ela sai da sala. Ontem a encontrei com um livrinho escondido sob o bordado. Temo que um tratado dele. Quando perguntei, ela chorou e me fez jurar segredo. Vou me casar, disse ela, mas minha mente já tem um marido. Parte 3. Veneno e vidro. Como é bem sabido, Spinoza ganhava seu sustento modestamente polindo lentes para microscópios e telescópios. Poucos sabiam que o vidro bruto era fornecido não por comerciantes quaisquer, mas por David de Herrera. Apesar da excomunhão, de Herrera continuou a abastecer Spinoza silenciosamente, discretamente. Uma estranha misericórdia. Ou talvez, um plano insidioso. Vermeer encontrou livros contábeis, registros do próprio Herrera, listando remessas para S.B. de Haia, anos após o Éren. Mas o mais curioso era uma nota marginal junto a um lote datado de 1676. Lote J17, mistura arenosa arsenical, exposição limitada recomendada, ponto. O trióxido de arsênio era usado na fabricação de vidro para remover bolhas e dar clareza. Porém, em doses elevadas ou exposição prolongada, podia matar. Ilan comparou o cronograma das remessas com as cartas de Spinoza. No início de 1676, ele escreveu sobre fadiga estranha, um peso nos pulmões, mas sem tosse ou febre. Continuava a polir lentes, sem saber que estava se envenenando a cada passada do pano. O padrão era claro, só Spinoza recebia o lote J17. E apenas após 1674, quando Riva deu à luz seu segundo filho e parecia finalmente estabelecida em seu casamento arranjado. Coincidência? Ou de Herrera soube que Spinoza, agora ganhando reconhecimento pelo anônimo tratado teológico-político, poderia em breve ter fama e recursos para reivindicar sua noiva prometida? Uma carta de Spinoza a Henry Oldenburg, datada de novembro de 1676, dizia: minha condição piora a cada dia, mas devo terminar meu trabalho. A ética não pode permanecer inacabada. Quanto a outros assuntos inacabados, temo que o tempo já não seja meu aliado. Diga ao nosso amigo comum em Amsterdã que não esqueci, nem abandonei o que foi prometido. 3 meses depois, Spinoza estava morto. Parte 4. A investigação. A pesquisa de Ilan atraiu atenção, nem toda ela bem-vinda. Membros seniores da faculdade questionaram a conveniência de acusar uma figura histórica respeitada de assassinato. A Sociedade Histórica Judaica de Amsterdã expressou preocupação quanto à reativação de antigos estereótipos de envenenamento e conspiração. Um renomado estudioso de Spinoza descartou a teoria como sensacionalismo indigno de investigação acadêmica, mas outros ficaram intrigados. A doutora Helena Morgenstern, arqueóloga forense da Universidade de Leiden, entrou em contato com Ilan após ler seu artigo preliminar. Se suas suspeitas têm mérito, ela escreveu, a ciência moderna pode confirmá-las. Só precisamos de permissão para examinar os restos mortais. A permissão revelou-se difícil de obter. O túmulo de Spinoza no cemitério da Igreja Nova Nieuwkerk em Haia permanecerá intocado por séculos. Autoridades religiosas, comitês de preservação histórica e até parentes distantes do filósofo levantaram objeções. O processo arrastou-se por quase 2 anos.
Durante esse tempo, Ilan continuou a fortalecer seu caso por meio de evidência documental. Viajou a Portugal para examinar registros da família de Herrera antes da migração a Amsterdã. Visitou coleções em Paris e Londres onde a correspondência de Spinoza estava preservada. O mais crucial, obteve acesso ao arquivo privado da família Pereira, descendentes do marido de Riva. Lá, em uma coleção de papéis familiares que ninguém jamais conectara a Spinoza, encontrou uma série de cartas entre Riva e seu irmão Isaac. Elas revelavam uma mulher de notável intelecto e rebelião secreta. Querido irmão, agradeço por entregar as páginas como prometido. Embora o pai as considerasse veneno, encontro nelas uma clareza que beira o divino. B. Compreende o que nossos mestres apenas intuem, que Deus não está fora da natureza, mas é a própria natureza. Que não somos punidos por nossos pecados, mas por meio deles. Que estranho que palavras consideradas tão perigosas tragam tanta paz. A carta era datada de 1658, 2 anos após a excomunhão de Spinoza e 1 ano antes do casamento de Riva com Pereira. Ela mantivera contato com o filósofo, recebendo partes de seus escritos em andamento por meio do irmão solidário. Outra carta, de 1670, era mais alarmante. Isaac, você precisa avisá-lo. Pai sabe de suas visitas à Haia. O vidro que ele envia não é tão puro quanto parece. Ouviu falar com o químico Mendoza sobre propriedades do arsênico que não podem ser detectadas. Não ouso escrever diretamente a B, mas você precisa alertá-lo sobre os materiais vindos de nossa casa. Será que o aviso chegou a Spinoza? Se sim, ele não deixou registro. E Isaac de Herrera morreu repentinamente em 1673, afogado em um canal em um dia claro de verão. O veredito oficial foi acidente. Ilan agora duvidava. Parte 5. Exumação. Finalmente, na primavera de 2024, Ilan peticionou à Universidade de Amsterdã uma investigação forense completa. Apesar da controvérsia, sua reputação garantiu o acesso. O túmulo de Spinoza na Igreja Nova permanecia intocado, mas sob aquela lápide simples, seladas nos ossos, jaziam respostas. O procedimento foi conduzido com extremo cuidado. Estavam presentes Ilan, a doutora Morgenstern, representantes da Sociedade Holandesa de Preservação Histórica, um rabino, apesar da excomunhão de Spinoza, e uma equipe de especialistas forenses. Os restos foram cuidadosamente documentados, amostrados e analisados com as técnicas científicas mais avançadas disponíveis. A análise confirmou níveis elevados de arsênico nos fios de cabelo e no esmalte dentário, exposição prolongada, envenenamento crônico, não uma dose letal única, mas uma erosão lenta da vida. E no diário privado de Herrera, trancado em um cofre de museu, estava uma última entrada amarga, sem assinatura, mas inconfundível, que ele olhe para os céus e moa as estrelas com veneno. Minha filha não viverá como esposa de um blasfemo. Mas a exumação revelou algo mais, algo que Ilan não antecipara. Entre os restos mortais do filósofo, preservado no solo seco do cemitério, havia um pequeno frasco de vidro. Dentro dele, perfeitamente conservado, um cacho de cabelo escuro amarrado com um fio de seda, e uma miniatura de bilhete, mal legível após 3 séculos. Dr. Lembre-se de sua promessa. Espero nesta vida ou na próxima. Teria Riva desafiado pai e marido para enviar esse amuleto? Teria Spinoza carregado esse símbolo até a morte? O registro histórico permanece silencioso. Mas a evidência é inegável. Baruch Spinoza foi lentamente envenenado pelo pai da mulher com quem um dia fora prometido em casamento. Um assassinato oculto à vista por quase 350 anos. Epílogo: A clareza da morte. Baruch Spinoza morreu acreditando em um mundo regido pela necessidade e pela razão. Jamais poderia imaginar que as ferramentas de seu ofício, seus portais para a compreensão das leis eternas da natureza, seriam também os instrumentos de sua execução silenciosa. A ironia talvez o agradasse, que a verdade, escondida por séculos, emergisse não por revelação divina, mas por estudo paciente, rigor histórico e ciência forense. Seu próprio método, aplicado à sua própria morte. Após a descoberta de Ilan, reacendeu-se o interesse pela vida e obra de Spinoza. Biógrafos reconsideraram o isolamento do filósofo, sua recusa teimosa em aceitar cargos universitários.
Sua insistência em permanecer próximo a Amsterdã apesar dos perigos. Teria ele permanecido perto não apenas por uma comunidade intelectual, mas por uma noiva prometida que não podia esquecer? Riva de Herrera Pereira morreu em 1697, sobrevivendo a Spinoza por 20 anos. Sua lápide no cemitério judeu-português de Amsterdã descreve-a como mulher virtuosa, mãe devota e guardiã da fé. Mas entre seus pertences pessoais, passados de geração em geração e eventualmente doados ao Museu Histórico Judaico, havia uma primeira edição de Ética, de Spinoza, publicada póstumamente em 1677. Dentro dela, pressionada entre as páginas que discutem a eternidade da mente, estava uma lente perfeitamente polida, perfeitamente clara. A clareza final não estava apenas nas lentes, mas na verdade refratada por elas, que por trás das grandes filosofias e dos decretos religiosos, dos conceitos altivos de substância e modo, Deus e natureza, pulsavam corações humanos com emoções demasiadamente humanas, amor, medo, ciúme, raiva. Ilan publicou suas descobertas em uma monografia abrangente que dissipou a crítica acadêmica com sua pesquisa meticulosa e evidência forense. Mas, na conclusão, ele escreveu não como acadêmico, mas como ser humano diante da fragilidade do gênio. Spinoza escreveu que todas as coisas excelentes são tão difíceis quanto raras. Quão mais difíceis, e raras, são quando ameaçadas não apenas pela censura das autoridades ou pelas limitações do entendimento humano, mas pelo veneno administrado pela mão do ódio, e mesmo assim sua obra sobreviveu. Suas ideias floresceram. Na silenciosa batalha entre arsênico e argumento, o argumento provou ser mais duradouro. 3 séculos depois de David de Herrera tentar apagar uma mente perigosa, essa mente continua desafiando e inspirando. O fabricante de lentes é lembrado apenas por seu crime. O lapidador de lentes, apesar desse crime, alcançou um tipo de imortalidade. Nisso também reside clareza, e talvez justiça.